Olá pessoal, professor Rony aqui com vocês para mais uma videoaula de matemática automática. E na videoaula de hoje nós vamos entender aí o que vem a ser a raiz quadrada. E para fazer esse entendimento da raiz quadrada, a gente tem que saber que o cálculo da raiz quadrada se baseia na figura geométrica o quadrado. Então vamos recordar num primeiro momento como que é feito o cálculo da área de um quadrado. Imagina aí que nós temos um quadrado de 5 metros de altura por 5 metros de largura. E eu quero saber qual a área desse quadrado em metros quadrados. Ou seja, quantos metros quadrados ele tem. Em outras palavras, quantos quadradinhos de 1 metro cabem aqui dentro. Então, se a gente for encaixando esses quadradinhos de 1 metro aqui, a gente vai chegar à conclusão que esse quadrado tem 25 metros quadrados. Ou seja, aqui dentro cabem 25 quadradinhos de 1 metro. Então, para fazer esse cálculo de uma forma mais simples, basta pegar a largura, que é 5, a altura, que é 5, colocar ali lado vezes lado, 5 vezes 5, e nós vamos chegar no cálculo da área. Ou seja, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Basta multiplicar o lado por ele mesmo, porque todos os lados são iguais. Lado vezes lado, no caso aqui 5 vezes 5, nós temos aí que a área é igual a 25 metros quadrados. Pois bem, o cálculo da raiz quadrada é justamente o inverso. Para calcular a raiz quadrada, a gente parte do princípio de que a gente sabe qual que é a área do quadrado em metros quadrados. Nós temos aqui um quadrado com 25 metros quadrados, ou seja, dentro desse quadrado aqui cabem 25 quadradinhos de 1 metro cada. E eu quero achar o valor de um dos lados. E para isso eu já vi que esses 25 é resultado do lado ao quadrado. Consequentemente, eu passo a ter a seguinte fórmula. Lado ao quadrado é igual a 25. Esse 2 que está do lado de cá como expoente, ele passa do lado de lá como raiz quadrada. Então eu vou ter lado igual a raiz quadrada de 25. Lado igual a 5. Portanto, encontrar a raiz quadrada nada mais é do que encontrar o valor de um dos lados de um quadrado. Quando eu encontro o valor da raiz quadrada, eu estou encontrando, na verdade, quanto mede um dos lados de um quadrado. E agora nós vamos aí para a segunda parte da nossa aula de matemática automática, que é a criação de um aplicativo que possa ser utilizado aí para calcular a raiz quadrada de qualquer número. Para criar esse aplicativo, a gente vai utilizar uma função da linguagem JavaScript chamada match.sqrt. Entre parênteses eu coloco ali um número que eu pretendo calcular a raiz quadrada. Então, para iniciar a construção desse aplicativo, eu vou acessar aqui o meu navegador de internet, vou entrar no site rmfaz.com. E aqui no cantinho eu tenho a opção Crie seu app. Vou utilizar esse segundo framework, PHP Algor 2.0, que ele possibilita aqui criar funções na linguagem JS, linguagem JavaScript, e automatizar aí o cálculo da raiz quadrada. Então, num primeiro momento, vou definir algumas cores para o meu aplicativo. Vou colocar uma cor de fundo aqui que eu gosto. Alterar a cor de letra. E vou acrescentando informações aqui devagarinho. Primeira coisa, eu vou utilizar aqui o comando write, já apareceu uma telinha para eu digitar uma mensagem, e vou dizer que esse app serve para calcular a raiz quadrada. Ok. Já apareceu a mensagem ali. Tudo que eu fizer no meu aplicativo eu posso deixar de forma centralizada, tem o comandinho center aqui. Na sequência eu vou pedir para a pessoa digitar um número. Para isso eu vou utilizar o comando write_ln, porque eu quero que a próxima mensagem apareça na linha de baixo e não emendada, nessa mensagem aqui, app calcula a raiz quadrada. Então write_ln e vou pedir para que a pessoa que vai usar o aplicativo aqui digite um número. Digite um número. Pedir para que a pessoa digite um número.
Ok, já apareceu a mensagem ali e na sequência vou criar uma caixinha de digitação para que o número possa ser digitado. Vou usar o comando readln para quebrar a linha e criar na linha de baixo também. E eu vou chamar essa caixinha de digitação de n, simplesmente n. Ela vai se chamar n para representar o número que vai ser digitado aqui. Então n vai ser a minha variável, o meu espaço de memória, que vai armazenar o número que vai ser digitado no aplicativo. Na sequência, vou criar um botão calcular, com esse comando button ln também para quebrar a linha. Sempre que eu utilizo a opção ln vai quebrar a linha. Então vamos criar aqui um botão calcular. E agora vamos aqui, após o botão calcular, exibir uma mensagem, raiz quadrada igual. Vou utilizar novamente o comando write-ln e apareceu a caixinha para eu digitar a mensagem, raiz quadrada igual, e essa mensagem vai aparecer na tela. E na frente dessa mensagem vou criar uma variável de resultado utilizando esse result. Bom, por enquanto, esse aplicativo ainda não faz nada. Se eu digitar 25 aqui e tentar calcular a raiz quadrada, não vai aparecer resultado nenhum, porque eu preciso criar uma função para calcular esse resultado. Então, eu vou utilizar o último recurso aqui que tem no framework, esse botãozinho vermelho aqui embaixo, chamado function. Com isso, ele vai já me dar a sugestão aqui de como criar fórmulas matemáticas aqui dentro. Uma particularidade desse framework é que todas as variáveis da fórmula matemática elas precisam obrigatoriamente estar entre os sinais de maior e menor. No caso aqui da variável result, que vai guardar o resultado, ela vai estar entre sinal de maior e menor duplo. E as demais variáveis à direita do sinal de igual apenas está aqui entre o sinal de maior e menor. Como a minha variável que vai guardar o resultado, vai guardar o número digitado ali pelo usuário é n, eu vou deixar apenas n aqui e vou dizer que o result é igual a n e por enquanto só vou dar ok para que ele gere a função na linguagem JavaScript para que eu possa fazer implementações aí para calcular a raiz quadrada. Vou dar um ok, então a função foi gerada, observe que por enquanto a variável de resultado que foi criada com sintaxe JavaScript, ela é igual apenas ao valor de n, que vai ser digitado na caixinha ali, tá? Toda essa sintaxe ela foi gerada automaticamente, que ela é utilizada pela linguagem JavaScript, e esse framework utiliza funções na linguagem JavaScript. Bom, o que faltou aqui? Faltou eu acrescentar aquela função que nós tínhamos visto lá na apresentação. Vamos voltar aqui na apresentação, né, o mat.sqrt, para que a raiz quadrada possa ser calculada. Então eu vou acrescentar aqui, antes dessa variável document.readn.value, que é a minha variável que vai guardar o número que vai ser digitado, antes eu vou acrescentar o mat.sqrt e abrir parênteses e deixar essa variável aqui dentro. Conferindo aqui. E vamos fechar o parênteses. Não podemos esquecer que tem que ter um ponto e vírgula aqui no final. Ok, eu acho que já dá para testar para ver se funciona, para ver se o aplicativo que calcula a raiz quadrada funciona. Vou salvar essa função que foi criada e vamos fazer o teste. Vamos colocar 25 aqui e clicar em calcular. Calculamos a raiz quadrada de 25. Vamos testar com outro número, colocar 81 e clicar em calcular. Pronto. Temos aqui um aplicativo que funciona. Esse aplicativo ele pode ser exibido no formato web também. Eu tenho um segundo play aqui. E o interessante desse framework é que se eu quiser salvar esse aplicativo no meu computador, quando eu exibo aqui no formato web, basta clicar com o botão direito e utilizar a opção salvar como. Tá? Eu vou dar um nome de raiz, e
e vou pedir para salvar na minha área de trabalho. Então vai ter um arquivinho na minha área de trabalho, raiz.html, que é uma página de internet que contém esse aplicativo dentro que calcula a raiz quadrada. Salvar, vou minimizar o navegador de internet, fechar essa telinha aqui, fechar aqui também. E aqui na minha área de trabalho foi salvo o aplicativo que eu gerei lá no site, não dependo da internet para rodar esse aplicativo, posso copiar e levar para onde eu quiser. Se eu der 2 cliques aqui, vai abrir o aplicativo e eu posso calcular a raiz quadrada de qualquer número aqui. Então está pronto, concluímos a nossa aula de hoje, mais uma videoaula de matemática automática, espero que tenha sido útil para vocês. E a gente vai encerrando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.